Hoje nós vamos falar sobre o tema Ensinando a Mente a Amar. Meu nome é Francine Ribeiro e sejam todos bem-vindos aqui. E isso é uma coisa que a gente deve saber. Nós precisamos ensinar a mente a funcionar da forma que a gente quer que ela funcione. Porque senão a nossa mente funciona de acordo com as frequências e as memórias pregressas. A minha mente precisa aprender o que eu quero que ela faça. A mente não sabe fazer sozinha, mesmo. Ela não sabe. Ela é como se fosse um arquivo de computador que ela vai rodar o que tem disponível. O que a gente colocar disponível... Oi, Lucas, seja bem-vinda. O que tiver disponível ali nesse arquivo, a mente vai rodar. E o que ela rodar, ela vai produzir químicos cerebrais que vai produzir frequências de pensamentos que, rodando e repetindo, vão produzir sentimentos. Quando fecha o circuito pensamento, sentimento, químicos cerebrais. É um circuito. Pensamento, sentimento e químicos cerebrais. Pensamento, sentimento e químicos cerebrais. Isso forma um circuito. Quando esse circuito ele é repetido, cria uma coisa que chamamos de ação automática do cérebro. A ação automática, se a gente tem ações automáticas no cérebro, ele vai rodar situações, programas que você não vai nem perceber e nem saber que eles estão rodando. E nós temos muitos programas, muitos programas automáticos rodando no nosso cérebro. Tudo que a mente repete, tudo que a nossa mente... Hoje nós vamos falar sobre isso. A gente vai ensinar a mente a amar, ok? O nome da live é esse, Ensinando a Mente a Amar. E a mente precisa aprender, porque senão ela vai desviar o nosso foco e tirar a gente dessa realidade de qualquer forma. E isso é impressionante como isso acontece. Então, a minha mente vai guiar a minha realidade. Ou ela vai permitir o coração guiar a minha realidade. Mas ela pode interferir, impedindo que o coração guie a minha realidade. Por que ela pode impedir? Porque ela é como se fosse o computador. Se a nossa vontade, se a gente entrega para a mente o controle remoto e sai de cena, entrega o controle remoto para ela e sai de cena, ela vai rodar os programas que já estão rodando antes. Ela simplesmente vai deixar rodando o que já estava rodando. Como é que eu sei os programas que estão rodando na minha mente? É muito fácil. É muito fácil de saber quais são os programas que estão rodando na sua mente. Os programas que estão rodando na sua mente, eles vão ser mostrados pra gente de acordo com o que a gente está recebendo externamente. O que a gente está sentindo por nós, pelo outro. O que a gente pensa, os pensamentos que chegam na nossa mente. Então, você vai saber quais são esses programas de acordo com as coisas que acontecem na sua vida. Você pode separar por áreas para você entender melhor. Então, por exemplo, a área de relacionamentos, né? Essa área de relacionamentos, quais são os programas na sua mente que podem estar rodando? Então, eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Se eu tenho
um relacionamento amoroso e que o outro não me escuta, mas não é só em um não, Fran. Não é em um só não. Todos os relacionamentos que eu tenho a sensação de que a pessoa não me escuta. Mas não é só nos relacionamentos. Eu tenho a sensação de que a minha mãe não me escuta, que meu pai não me escutou. Eu tenho a sensação de que as pessoas que eu amo não me escutam. Eu preciso ensinar a minha mente a amar. Ela não sabe. Provavelmente ela não sabe. Por que eu estou dizendo que ela não sabe? Porque se a minha mente soubesse, eu estaria vivendo o amor, certo? Como eu não estou vivendo o amor, significa que a minha mente não sabe amar. Então eu preciso entender quais são os programas que a minha mente tem de desamor e eu tenho que liberar esses programas dentro da minha mente. Como é que eu vou saber isso? Eu preciso encontrar esses padrões observando aquilo que eu recebo. Recapitulando. Então eu vou observar se o meu relacionamento e se as pessoas, se eu não me sinto escutada, provavelmente eu tenho um programa na minha mente que fala que ou eu não mereço ser escutada, ou eu não posso ser escutada, ou eu não nasci para ser escutada. Alguma coisa em relação à escuta vai ter na minha mente. E aquele programa que estiver rodando na minha mente é aquilo que eu vou viver. Eu vou atrair isso para minha vida. Não importa se isso é real ou se isso não é real. Então a nossa mente ela é um computador, certo? Eu quero que vocês entendam isso. Aquilo que eu estou vivendo na minha vida é porque a minha mente está produzindo qualquer coisa. Fran, mas eu não tenho nada a ver se meu marido não me escuta, se ele bate a porta, se ele sai, se ele não tá nem aí porque eu falo. Se eu falo, ele não me escuta. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim, porque nós somos um campo eletromagnético. Nós somos um campo de informação que estamos atraindo ou repelindo realidades. E a nossa mente é esse computador. Então, se dentro dos meus programas, de alguma forma, o meu pai não me escutava, por exemplo, a minha mãe não me escutava, ou eu cresci de alguma forma aprendendo a não ser escutada, se os meus sistemas gerarem a seguinte informação, que a gente chama de crença, eu não sou escutada por qualquer que seja o motivo, se dentro dos meus sistemas, se tiver lá escrito, eu não sou escutada, não adianta, eu vou atrair falta de escuta. Pode ser a pessoa mais acolhedora, comigo ela não vai ser, porque o meu campo magnético vai ressoar nessa pessoa de uma forma que ela não me escute. É meio estranho o mundo quântico, o mundo das energias, o mundo do magnetismo, mas é assim que funciona o universo. Pelo menos dentro desse planeta e dentro desse nosso macrocosmo que a gente está falando, dentro da nossa realidade tridimensional. Aquilo que eu penso, eu atraio, construo e manifesto. Então, se eu quero mudar a minha realidade dentro da relação, dentro das finanças, dentro da minha vida pessoal, dentro da minha saúde, dentro da minha espiritualidade, eu tenho que entender quais são os registros que eu tenho no cérebro, porque eu preciso mudar eles o mais rápido possível. Se eu quero transformar a minha realidade, eu preciso transformar a realidade do meu cérebro. E para eu transformar a realidade do meu cérebro, eu tenho que tirar de dentro dele, um dos primeiros pontos que eu tenho que tirar é que não sou eu responsável pelo que acontece na minha vida. Eu tenho que tirar isso o mais rápido possível. Eu tenho que tirar a sensação de que o que acontece dentro do meu cérebro é problema de outra pessoa. De que o culpado é outra pessoa. Não é por causa do meu marido. Eu não tenho nada a ver com isso, Fran. É o meu marido que não me escuta. Não, eu não tenho nada a ver com isso. É o meu marido que me trai, que não é atencioso, que não é amoroso, que não quer conversar. É o meu marido. Não funciona. A gente tem que descobrir por que dentro da gente a gente sente isso de alguma forma. Tá,
Então esse é o primeiro ponto. Eu tenho que saber que eu sou responsável por tudo que vem até mim. Tudo que está na minha vida, eu sou responsável. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que ver, que eu tenho que entender. Segundo ponto, se eu sou responsável, eu tenho que parar de culpar o outro. Ou de responsabilizar o outro por aquilo que eu sou e por aquilo que eu deixo de ser. Esse é o segundo ponto, tá? Então, o terceiro ponto que eu preciso entender é o que fazer com o que eu estou construindo. Como mudar isso, né? É o terceiro ponto. Como é que eu mudo isso? Se eu entendo que eu sou responsável, se eu entendo que eu não vou mais culpar o outro, né? Eu vou pegar a minha parte da história, eu vou me auto-observar. Terceiro ponto, eu preciso mudar. Entenderam esses 3 pontos? Porque a gente vai desmembrar agora como é que a gente vai mudar isso. Mas vocês entenderam bem claramente que aquilo que vocês estão vivendo é porque existem programas no seu cérebro que estão construindo. Programas esses que são invisíveis, eles estão dentro do nosso subconsciente, da caixinha preta lá de dentro da sua mente. Porque 90% das nossas informações, elas são invisíveis para nós. Elas são construídas na nossa vida a todo momento, desde que a gente é uma única célula no ventre da nossa mãe. A gente vai absorvendo informações e elas vão registrando como verdades. A gente vai absorvendo informações do DNA de toda a nossa linhagem. A gente vai absorvendo do subconsciente coletivo. A gente vai absorvendo das memórias pregressas e isso cria um montante, um universo de informações que fazem eu pensar como eu penso hoje. Então, é praticamente impossível, se eu venho de uma relação de pais que eram agressivos ou pais que não me viam, que não conversavam comigo, que sei lá, só assim, os filhos eram assim, comida, banho, tipo assim, não tinha carinho, não tinha afeto, não tinha conversa, não tinha colo, não tinha toque. É praticamente impossível essas pessoas saberem amar com as suas mentes. Elas não sabem, porque a mente não aprendeu. A mente aprendeu que amor era aquilo. Amor era falta de escuta, amor era agressão, luta, guerra, competição, traição. Amor é aquilo que eu tenho para viver. Ah, então amor é uma coisa ruim, porque eu não quero aquilo para viver. Então existem muitas informações na nossa mente que estão contraditórias, que são contraditórias e que estão se chocando. Algumas dessas informações dizem para nós, amor é bom. Por quê? Porque eu ouvi dizer que amor é bom, eu ouvi dizer que o amor é doce, suave, que meu coração, alguma coisa dentro de mim me impulsiona a esse amor. E uma outra parte de mim diz, não, amor é ruim, amor machuca, amor trai, abandona, rejeita, despreza. Eu preciso identificar dentro de mim essas informações, certo? Aí eu tenho que partir para a compreensão de que essas informações que eu aprendi sobre o amor não são as informações reais. Essas informações são as informações que a minha mãe, que o meu pai, que o meu avô, que a minha avó, que a minha professora de escola, que os meus irmãos, que as outras pessoas compreenderam através das suas experiências. Eu preciso entender a minha experiência sobre o amor. Então eu preciso, para isso, tirar que o amor é o que as pessoas viveram. Então imagina que você tem 3 irmãos. Ou seja, quantos irmãos você tenha, ou pessoas que tenham vários irmãos, caso você seja filho único. Imagine que cada pessoa que recebe o mesmo tratamento dos pais, cada uma vai ter uma percepção de amor diferente.
mesmo recebendo a mesma coisa. Por que que isso acontece? Porque essas pessoas, elas já têm dentro delas um sistema de uma estrutura de percepção da vida que elas absorveram de outras experiências pregressas. Então nós viemos para a Terra como se fosse com uma configuração energética no nosso DNA que vai captar algumas informações dos nossos pais e outras não. Que vai captar algumas informações da amiga, do amigo, do mundo e outras não. Tem pessoas que captam as informações mais positivas do que outras. Então imagina uma criança que a mãe dizia assim para ela: você não vai ser nada, você não é ninguém, você é um erro. Ter você foi um erro na minha vida. Você realmente não é nada pra mim. Você é um peso na minha vida, na verdade. Imagina que uma mãe disse isso para um filho. Aí imagina que ela tem 3 filhos e ela diz isso para os 3. Aí um dos filhos pode dizer para ela, pode pensar assim: realmente, eu sou tudo isso que a minha mãe está falando, então eu vou absorver como verdade. Eu sou um lixo, eu sou um erro, eu sou um estorvo, eu incomodo as pessoas. Pronto, essa pessoa que registrou isso na sua mente vai entender que o amor, porque a mãe é a primeira referência do amor na vida da criança. Então ela vai entender que o amor é isso, o amor não existe para mim, porque eu sou um peso para o amor. Eu sou um erro para o amor. Eu sou incômodo para o amor. Então, eu tenho que me contentar em viver sem esse amor. A partir daí, eu vou encontrar dentro de mim uma forma de eu viver. Eu posso entrar em depressão e viver a vida inteira em depressão. Eu posso viver a vida me sentindo sempre para baixo, sempre inferior, sempre triste, sempre me sentindo menor que todo mundo. Eu posso viver a vida sempre reclamando, me sentindo vítima de tudo, me sentindo sempre pequena, sempre precisando do outro para me validar, para me valorizar, para dizer quem eu sou. Sempre precisando que o outro me ame primeiro para eu poder pensar se eu sou boa mesmo para me amar. Então eu posso ter esse tipo de linha, a minha mente pode ter aprendido essa parte do que é amor. Então imagina agora o outro filho. Falei do primeiro, vamos imaginar o outro filho. Imagina que o outro filho pensou assim: ah, é, mãe? Você está dizendo que eu sou isso tudo de ruim? Eu vou te provar que eu não sou. E aí vamos supor que essa pessoa começa a batalhar, estudar e fazer um monte de curso e se especializar e ser o melhor na sala e ter um ótimo emprego e construir uma vida maravilhosa. E ele continua construindo uma vida maravilhosa e no subconsciente dele tá 24 horas. Tá vendo, mãe? Tá vendo que eu não sou um erro? Tá vendo que eu sou bom? Me reconheça, me reconheça, me reconheça. Ele vai estar, mesmo que a mãe morra, que a mãe parta para o plano espiritual, que fique bem velhinha e que desencarne, ele inconscientemente, o sistema é automático. Ele não para de rodar. Então o sistema vai continuar rodando e dizendo: mãe, tá vendo? Eu tô te provando, mãe, tá vendo? Olha aqui como eu não sou um erro, olha aqui como eu sou bom o suficiente. Então essa pessoa vai viver trabalhando, sendo. Essa pessoa vai viver o tempo inteiro se esforçando e se sacrificando para provar para o outro o seu valor. Essa pessoa vai viver sempre achando que ela tem que fazer mais e mais e mais, não é suficiente, mas ela tem que fazer mais e mais e mais e mais. E ela vai sempre sobressair e precisar sobressair, ela vai precisar se sentir melhor do que os outros. Ela vai para mostrar para a mãe que ela é melhor, entende? Ela vai precisar ser superior aos outros, ela pode desenvolver arrogância, prepotência, egoísmo. Ela pode desenvolver uma certa agressividade, porque ela tem que provar que ela é boa. Ela está sendo desafiada, ela tem que provar para essa mãe que ela é boa. Então ela pode ser impositiva, ela pode querer que a verdade dela sobressaia, ela pode não querer escutar o outro.
Isso tudo, todos esses tipos de comportamento pode vir dessa segunda opção de você querer provar para sua mãe ou para o seu pai o seu valor. A terceira pessoa, ela pode ouvir tudo aquilo e dizer assim, a mãe é o que você pensa, mas não é exatamente isso que eu sou. E simplesmente viver a vida a partir das suas próprias experiências e não pegar o que a mãe falou para si mesmo. Então a mesma situação pode trazer para nós uma experiência completamente diferente de vida. Só que o que eu interpretar, o que eu escutar da minha mãe, o que eu interpretar do que eu escuto, vai fazer com que eu tenha uma vida de alegrias, de tristezas, de vitórias ou fracassos, de decepção ou de crescimento. Mas a minha mãe é responsável por isso? De nenhuma forma. O que eu escutei, o que eu interpretei, o que eu fiz disso é o responsável. E a questão é que eu fico repetindo isso às vezes durante toda a minha vida. Eu já atendi pessoas com 70 anos de idade que estão ainda tentando provar para o pai e para a mãe que tem valor. 70 anos de idade. Por quê? Porque os sistemas eles estão rodando de uma forma inconsciente, eles vão ficar rodando até a pessoa partir para o plano espiritual. E às vezes volta e continua o processo no mesmo ciclo de preciso provar para o outro, ou eu sou um erro, ou não, tá tudo bem, eu posso ser o que eu sou. As situações então não devem nos definir, mas nós devemos definir as situações. Quando as situações nos definem, significa que eu acho que eu tenho muito pouco valor para mim. Significa que eu acho que o meu poder é muito pequeno, que eu deixo que a situação me defina. Mas eu posso definir a situação, como esse caso que eu contei para vocês, desses 3 exemplos desse filho com essa mãe. Eu posso definir. Então, um exemplo, eu estou no meu relacionamento e o meu marido ou minha mulher fala assim pra mim, poxa, que saco, você é uma pessoa insuportável, eu não aguento mais você. Você tem várias opções, muitas opções. Só que a gente não enxerga que a gente tem muitas opções. O que é que a gente vai fazer? A gente vai reagir de acordo com o cérebro, de acordo com os programas de repetição que estão dentro da nossa mente. E uma coisa muito, muito, muito curiosa, o cérebro ele vai puxar a memória mais forte e reagir de acordo com ela. Se a memória mais forte do que você sentiu, exemplo, seu marido, sua mulher falou isso pra você, poxa, não aguento mais, que saco, você é uma pessoa insuportável. Certo. O que eu senti? Vamos supor que eu me senti desrespeitada e me senti menor, inferior. Eu me senti inferior e me senti rejeitada. O cérebro vai buscar a memória mais forte de quando você sentiu rejeição e inferioridade. Se foi com 4 anos de idade, a sua reação vai ser de uma criança de 4 anos de idade. Entendam isso. Se esse registro mais forte foi com 15 anos de idade, o seu cérebro vai puxar essa memória e essa reação de 15 anos de idade. E você vai reagir com o seu companheiro como se você tivesse 15 anos de idade. Se essa primeira expressão foi quando você era um bebê, você vai agir e reagir com ele naquele momento como se fosse um bebê. Esse é o mecanismo do cérebro. Isso não é certo nem é errado. É a forma como o cérebro funciona se a gente deixa ele funcionar sozinho. É um mecanismo automático. Porque é diferente. A mente é diferente do cérebro, que é diferente da consciência. São 3 aspectos diferentes. E pensamento, 4 aspectos diferentes. Pensamento é uma coisa, mente é outra, o cérebro é outra e a consciência é outra. A consciência é o aspecto mais elevado de tudo isso aqui. É a consciência que deve guiar o cérebro, os pensamentos e a mente. Só que tem uma coisa mais elevada que deve guiar a consciência, que é o amor incondicional. E esse amor incondicional tem um contato através do coração.
Então entende que está tudo trocado, a consciência não manda em nada, muito menos a essência, sei lá o que é a essência espiritual, o amor incondicional, Fran, nem lembro o que é isso. Eu só lembro que é a minha mente me dizendo todos os dias que eu sou horrível, que o outro é horrível, que eu tenho que me defender, que o outro vai me atacar e eu tenho que estar sempre na defensiva. Se o outro fala alguma coisa, eu já me chateio. Então eu tô sempre estressada, eu tenho dores no corpo e eu tenho uma sensação de que o outro vai sempre me atacar a qualquer momento. E eu tô o tempo todo. Dessa forma, todas as vezes que eu repito essas ações, vai ficando mais forte o registro de que é isso que eu tenho que fazer. Todas as vezes que o meu marido falou alguma coisa que me magoou, todas as vezes que eu revidar com raiva, ele vai registrar. A raiva é o sentimento mais seguro para você estar segura. Ele vai registrar isso aqui. Se você revidar com tristeza, for pro seu quarto deitar e você repetir isso, várias vezes, ele vai registrar. A tristeza é o sentimento mais seguro que eu tenho para me proteger. Se você revidar, sei lá, dando 10 vezes mais do que ele está lhe dando, se ele te agride 2%, você agride eles 20%. O cérebro vai registrar, exacerbar os sentimentos, ou seja, pegar eles e colocar uma dimensão maior, dramatizar a vida é a forma mais segura que eu tenho para estar protegida, né? Para estar bem. Seja lá o que for que você fizer, repetidamente, o seu cérebro vai registrar que é aquela informação que ele deve trazer para você, até que você não vai perceber quando você for agressiva. Você não vai perceber. Você não vai perceber quando você for pessimista. Você não vai perceber quando você estiver reclamando. Você não vai perceber quando você está sendo imatura. Você não vai perceber quando você está sendo intransigente, quando você está criticando, quando você está sendo desatenciosa, quando você está sendo agressiva. Você não vai perceber, porque aquilo está automático no cérebro. E aí tem uma coisa mais interessante ainda que acontece no cérebro, e eu quero que vocês entendam que isso é um funcionamento de todos os cérebros. A gente precisa ensinar ele a funcionar diferente, porque se ele fica no movimento automático, é isso que ele faz. Isso que eu tô falando pra vocês é o que ele faz. Uma outra coisa interessante do cérebro é o seguinte: se ele aprendeu na infância ou em algum momento da vida dele repetidamente e viveu repetidamente a sensação de abandono e aprendeu que ele é abandonado, que é isso que ele vive, o cérebro, os químicos cerebrais, as células e todo o seu sistema hormonal vai entender que aquele estado é o seu melhor estado, que aquele estado de abandono é o estado mais seguro, mais apropriado, mais propício para você estar em harmonia, porque eles vão entender que se você deu repetidamente aquilo para o corpo é porque é uma coisa boa. Então todo o seu sistema, escute isso, todo o seu sistema vai se moldar para que você se mantenha no abandono. Quando você sai do abandono, olha que coisa louca, isso aqui que eu vou falar para vocês. Quando você sai do abandono, o seu corpo vai ter escassez, vai ter, como é aquela palavra quando o dependente químico? Abstinência, gratidão. O seu corpo vai ter abstinência de abandono, é louco, eu sei que isso é doido, mas é assim que funciona. E ele vai criar situações para que você seja abandonada. E você não vai perceber esse mecanismo, porque ele é invisível. O seu corpo vai sentir a abstinência dos químicos de abandono, dos receptores de abandono, de todas as coisas que acontecem, dos hormônios, dos estímulos, dos sentimentos, de todo o processo neural que acontece no nosso corpo. E quando você se sentir abandonada, aí você vai dizer: ai, tô no meu lugar, graças a Deus. Só que isso não é escutado por você. Isso é inconsciente, tá vendo? Olha,
É isso aqui que acontece comigo, sempre vai acontecer isso comigo. Então a gente vai e reforça novamente esse sistema. Então é normal sentir, depois que você está num relacionamento harmônico, de uma hora para outra uma briga acontece. Do nada. Fran, eu não sei por que eu briguei. A gente não tinha motivo para brigar. Simplesmente a gente brigou e eu me senti novamente abandonada. A gente brigou e eu me senti novamente insegura. A gente brigou e eu me senti novamente rejeitada. Por quê? Porque o cérebro produziu alguma ação que puxou uma memória específica para que você repetisse aquele padrão na sua mente e manter a repetição, seja lá do que for, que ele entende que é seu estado de harmonia. Então a harmonia para o cérebro não é o que é harmonia para o seu consciente. Para o seu subconsciente, a harmonia é aquilo que você repetiu e que você entendeu inconscientemente que é o seu lugar. Se você acha que o seu lugar é no lugar de uma pessoa inferior, menor, feia ou feio, rejeitada, abandonada, eu não estou dizendo que é o que você quer, tá? O que você quer é diferente do que você acredita que pode. Você quer todas as coisas boas e isso é apenas uma pequena parte de você. É só 10% de você ou menos. O que você quer não é a história. O que você faz enxergando também não é a história, tá? Então pega o que você quer e coloca aqui do ladinho, porque ele não está interferindo na sua vida, mas é o que você faz que está interferindo na sua vida, não é o que você quer. Ah, às vezes eu quero comprar pão, mas eu não vou comprar pão, eu vou ficar em casa. Ah, mas eu quero comprar pão, mas eu não vou. Então é o que você faz que molda a sua vida, não é o que você quer. Então pega o que você quer e coloca aqui, porque todo mundo quer ser amado, valorizado, respeitado, visto, admirado. Todo mundo quer ser gentil, receber gentileza. Todo mundo quer o bem maior. Pronto. Pega o que você quer e coloca aqui no cantinho. Agora eu quero o que você sente por você quando ninguém tá vendo. O que você pensa sobre você quando ninguém tá te escutando? Aqueles pensamentos que só você sabe, que você não tem nem coragem de falar para ninguém. O que você pensa sobre você? O que você sente sobre você? É isso que vai lhe dizer quais são os padrões automáticos que estão rodando na sua mente. E são esses padrõezinhos quase invisíveis, imperceptíveis, que realmente são invisíveis se você não parar para observar, que você tem que desintegrar, que você tem que desintegrar mesmo, desfazer. São esses padrões. E quando a gente pega esse... Rapidinho, Sabrina, que eu já te respondo. Quando a gente pega esses padrões e identifica eles, a gente vai precisar de uma persistência muito grande para desintegrá-los. Por quê? Porque eles estão marcados. Quanto mais marcado está esses padrões, mais a gente vai precisar de paciência, gentileza, amorosidade, repetição, determinação, para esses padrões serem dissolvidos. Então eu vou ter que entender que eu vou ter que repetir o tempo suficiente. E esse tempo é diferente de minha amiga, do meu amigo, do meu vizinho, do meu pai, da minha mãe. Cada um tem o tempo da transformação dos seus padrões internos. E eu preciso ter essa consciência. Senão eu vou me estressar, vou me abandonar, vou achar que estou demorando demais, que outra pessoa já conseguiu, outra pessoa não, já conseguiu. Então eu vou me abandonar. Eu preciso entender que eu tenho um tempo registrando aquilo. E dentro de todo o composto que eu sou e que eu me transformei, eu preciso de X tempo para desintegrar isso. Eu vou ter que aceitar, porque se eu não aceitar, eu não vou sair do lugar. Eu só tenho uma alternativa, aceitar o tempo da minha transformação. Então eu tenho que ser paciente, gentil, generoso, amoroso comigo para me manter na jornada durante todo o processo de reconstrução da minha mente. Ok. Então, como é que eu faço isso? Primeiro eu vou ter que identificar, né?
Identificar esses padrões como eu posso, a minha forma, eu gosto de fazer isso, mas não é sempre que eu faço assim, eu anoto. Quando eu vejo um padrão se repetindo, eu anoto. Tipo assim, poxa, eu acho que eu tô reclamando muito. Deixa eu anotar isso aqui. Reclamação. Possivelmente é o padrão. Ah, eu tô cheia de drama. Deixa eu ver, imaturidade. Outro padrão. Ah, eu me sinto inferior. Eu acho que as pessoas não me escutam. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. Eu acho que o outro sempre vai preferir uma pessoa mais bonita do que eu. Eu acho que a qualquer momento meu marido vai me trair, ou meu namorado, ou seja lá quem for, meu companheiro, minha companheira. Ah, eu acho que eu tenho que me machucar para poder eu aprender na vida. Ah, eu acho que, sei lá, muitos padrões. Eu vou ter que entender. Eu posso escrever, ou eu posso, se eu tiver uma mente boa, eu posso registrar, mas eu estimulo vocês a colocarem no papel, porque isso se perde. Isso se perde, e se isso se perde, você vai ter mais dificuldade depois de trazer de trazer a consciência disso. Porque uma vez que você encontrou os padrões, observando seus pensamentos, observando suas ações em silêncio, aquelas que ninguém escuta, aquelas que você só fala de vez em quando para sua melhor amiga, para sua mãe, para alguém que você confia muito. Então aquelas frases que você diz assim, poxa, eu tô horrível, e você fala pra todo mundo que você é linda, que você é maravilhosa, mas dentro de você fala assim, nossa, que coisa horrível. Então você anota, eu me acho horrível, eu me sinto inferior, eu me sinto não boa o suficiente, eu me sinto feia. Por que eu sou feia? Ah, porque eu tenho esse corpo e não tenho esse corpo. E por que eu acho que isso é feio? Quando foi que eu escutei que isso é feio? O que aconteceu na minha vida que eu entendi que ter esse corpo é ser feio? Porque a gente vê pessoas com todos os tipos de corpo se achando bonito e se achando feio. Por que tem pessoas que se acham, que são magras e se acham bonitas, e outras pessoas que são magras e se acham feias? Umas pessoas que têm um corpo maior se acham bonitas, e tem pessoas que têm um corpo maior que se acham feias. Tem pessoas que têm cabelo cacheado e se acham bonitas, tem pessoas que têm cabelo cacheado e se acham feio por causa do cabelo. Tem pessoas que têm um cabelo liso e acham que é, tipo, sem graça. Tem pessoas que têm cabelo bonito e se acham bonito. Então, o que determina o que eu me sinto bem, o que eu não me sinto bem? É o como eu interpretei isso, de acordo com o que eu recebi. E de acordo com o que eu mesmo posso ter construído. Então eu preciso entender isso. Por que e para que eu estou fazendo isso comigo? E essa é mais um degrau. Depois que eu entendo os meus padrões, eu vou precisar entender para que. Anotem isso. Para que eu estou me diminuindo? Para que eu não estou sendo escutada pelo meu marido? Eu sei que parece meio estranho, mas pode anotar. Para que eu não sou amada pelas pessoas que eu gostaria de ser amada? Para que eu tenho sempre abandono na minha vida? Para que eu tenho sempre rejeição na minha vida? Para que eu tenho sempre insegurança de que eu sou boa? Para que eu preciso que o outro me ame para eu poder me amar? Para que eu preciso colocar o meu poder na mão do outro e sempre precisar da aprovação do outro para me sentir bem? Para que eu preciso me comparar? Para que eu preciso brilhar mais do que o outro para me sentir bem? Para que eu tenho que ser a melhor do que todas para eu me sentir segura? Esses padrões são tão comuns que eles estão em livros. Não acho que é só mérito seu. Mérito, a forma de falar não é exatamente apropriada, mas não acho que é só um pesar seu. Essas crenças, essas informações, elas são tão comuns que elas estão em livro, mas elas trazem a nossa mente para o pior que a nossa mente pode ser. E quando a minha mente acredita nisso, ela continua construindo isso, o pior. E aí, os meus 10%, aquele que quer, que eu deixei aqui do ladinho, aquela parte da gente quer muito ser amada, quer muito ser valorizada, quer muito ser escutada, quer muito trazer a sua potência, o seu valor, o amor, o reconhecimento, tudo de bom. Essa parte minha quer muito isso. Mas ela é só 10%. 90% de mim está num bolo de falta de amor próprio, um bolo de falta de segurança,
um bolo de falta de autoestima, de autoconfiança, um bolo de não saber quem é, do seu alto valor. Tá um buraco lá. E mais do que isso, a minha mente acha que esses padrões são os padrões harmônicos. Então eu tô presa dentro da minha própria mente. Eu tô presa acreditando que ser diminuída é o meu padrão natural. Então eu preciso entender que esse bolo tá aqui e só eu tenho a chave. Por favor, anota isso. Só eu tenho uma chave para desembolar. Eu não posso entregar esse pacote para meu marido, nem para minha esposa, nem para meu pai, nem para minha mãe, nem para Deus, nem para Jesus, nem para Mãe Maria, nem para nenhum outro mestre, e nem para meus filhos, e nem para o governo, e nem para ninguém. Porque tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. A chave do nosso coração, da nossa mente, das nossas crenças é nossa. E ninguém tem o poder e a permissão e nem o acesso de entrar sem a nossa autorização e de mover algo sem a nossa autorização. É impossível. Se alguém entrou é porque a gente autorizou de alguma forma. Se alguém mexeu, fez, aconteceu, é porque a gente autorizou, a gente abriu as portas para o outro entrar. Então, eu sou absoluto responsável pelo que eu estou vivendo e eu preciso entender que eu tenho esse monte de coisas para resolver. Ah, Fran, é coisa demais, eu não vou dar conta. Não tem outra opção a não ser dar conta. Não tem outra opção. Ou você para e fica no sofrimento até um dia que você vai levantar e vai dar conta, porque não tem outra opção. É só seguir pra frente. Não tem aquele filme que é do peixe palhaço. Como era? Continue a nadar. Procurando Nemo. Não tem aquele filme, aquele desenho Procurando Nemo, que aquela peixinha que esquece tudo? Tem uma hora que ela fala, continue a Dória, continue a nadar, continue a nadar, continue. E ele tá lá desesperado, meu Deus, meu filho, e tantos desafios, e parece impossível, e todo o mar, ninguém acredita que ele vai conseguir. Como assim você vai atravessar o oceano, você nunca saiu daquele lugar que você morava, e você vai atravessar o oceano, vai enfrentar os tubarões, as baleias, as tartarugas, as marés e todos os desafios do oceano? Claro que você não vai sobreviver, e muito menos encontrar o seu filho. Ninguém acredita nele. E aí aquela Dory, que é a peixinha que está do lado dele, aí ela fala, continue a nadar, e ela vai ali da forma dela, vai estimulando ele a continuar para frente. Então o que a gente tem que fazer é continuar para frente, a gente tem que continuar nadando, porque não adianta parar e não adianta recuar, a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar o que nós construímos na nossa mente e a gente tem que devagar, no nosso ritmo, no nosso tempo, no nosso espaço, voltar a ensinar a ela a amar. Então, como é que eu vou ensinar isso à minha mente? Eu vou ter que parar de dizer para ela coisas ruins e eu vou ter que, toda vez que ela me disser algo ruim, eu vou ter que trazer uma coisa boa para ela. Toda vez que ela disser alguma coisa ruim, eu vou ter que combater, entre aspas, acolhendo e trazendo a ela uma outra opção positiva. E como é que eu vou fazer isso se a minha mente está tomada por hábitos nocivos? Eu vou ter que despertar a minha consciência. E eu vou ter que despertar a minha essência, que são aspectos que estão separados da mente e que estão separados das emoções e que estão separados dos pensamentos. Como é que eu faço isso? Elevando os meus pensamentos ao amor incondicional, meditações, leituras edificantes, filmes edificantes, tudo que edificar a sua alma e que transcender o seu ser. Ah, eu não tenho religião. Não precisa ser através de religião. Eu tenho religião, pode ser através de religião, pode ser da forma que você consegue, tocando tambor, xamânico, na sua igreja evangélica, na sua igreja umbandista, na sua igreja presbiteriana, espírita, espiritualista, budista. Não importa como você vai conquistar isso, mas conquiste elevando os seus pensamentos
a transcender a matéria, entendendo que você não é isso que você está vivendo, você é muito mais além do que isso aqui. Isso é uma característica transitória do nosso ser. E eu usei isso. Eu saí dessa situação que eu tô falando pra vocês aqui. E eu falo isso no curso, Reencontrando o Amor no Relacionamento, e falo também isso no Teta. Se eu conseguir, gente, qualquer pessoa consegue. Porque eu tinha muitos emaranhados na minha mente, nas minhas emoções, muitos. Eu tinha muitas prisões psíquicas e emocionais. E foi trabalhando durante anos. Seguidamente, eu não me dava descanso nem uma semana. Eu trabalhei durante anos seguidamente, até eu encontrar o que eu sou hoje. E eu sou hoje, tô perfeita? Não, claro, todos somos perfeitos a partir do olhar mais elevado do universo. Mas eu ainda estou nos meus processos e tenho muitas coisas ainda a curar, a melhorar, a compreender, a libertar, a liberar de mim. Tenho. Mas hoje eu estou numa situação que eu tenho mais clareza, eu tenho tranquilidade, eu tenho amor, eu tenho uma condição de lucidez que realmente eu não tinha antes. E que eu sei que eu vou ter mais daqui a alguns anos do que eu tenho hoje, porque a gente vai assim, ó, pra cima. É só a gente continuar. Então, se eu conseguir, você também consegue. É só continuar dizendo pra você coisas positivas, lendo coisas positivas, meditando, fazendo trabalhos terapêuticos, cursos, especializações, terapia, aquilo que você encontrar, entenda, é o que você tiver disponível. Falando, eu não tenho dinheiro, tem muita coisa na internet gratuita. Hoje não tem mais desculpa, você não tem nenhuma desculpa de dizer que não pode. Tem tanto material gratuito na internet, eu tô aqui 3 vezes por dia. Eu tô fazendo um pacote completo. Eu tô fazendo meditação de manhã, a prática. De tarde eu faço estudo espiritual para trazer consciência para a nossa essência. E de noite eu trago mais informação sobre amor, sobre relacionamentos. Então só eu tô dando um pacote. Só que não sou só eu. Tem um monte de gente boa na internet falando coisas maravilhosas, dando aulas maravilhosas sobre como a gente ser melhor todos os dias. Então hoje não tem mais desculpa de que eu não tenho dinheiro, de que eu não tenho tempo, porque tá online, tá gravado, você pode assistir a aula a hora que você quiser. Você pode colocar um fone no ouvido e ir lavando o prato enquanto você escuta. Você pode, sei lá, você pode estar fazendo um trabalho dentro de casa e colocar um fone. Você pode até tomar banho e colocar mais alto, com fone não, porque você não vai poder, né? Mas colocar mais alto e escutando enquanto você toma banho. Hoje não tem desculpa mais. Então a gente pode acessar o conhecimento e colocar ele em prática com determinação, com foco, com empenho. Então peraí que agora eu vou lá responder algumas perguntas antes que o nosso tempo acabe e vocês fiquem sem responder. Precisava ver isso, ando tão cansada. Tá, vamos lá. E você vai melhorar e já tá melhor e melhor e melhor. Mas tem pessoas que se permitem. Eu me acho, não tenho esse problema de baixa, mas eu digo verdades e brigo com todo mundo, cara. Então, olha só. Tanto essas duas coisas, mas tem pessoas que permitem. A questão não é o outro. Não importa se o outro permite ou se o outro não permite, importa o que você vai fazer disso. Porque o que eu permito ou o que eu não permito é a história, entende? Porque o que eu permito vai atrair para mim situações. O que eu não permito vai repelir situações de mim, sejam boas ou ruins. A questão não é o outro, nunca foi e nunca será. A questão sou eu e eu preciso entender isso. Esse é o primeiro ponto para eu entender. Autorresponsabilidade. Eu sou o construtor da minha vida. A minha mente cria um campo magnético, eletromagnético, que atrai ou não atrai as situações que eu estou vivendo na minha vida. Esse é o primeiro ponto. Não importa o que o outro está fazendo, mas o que eu faço com o que o outro está fazendo. Isso vai refletir no que eu estou expressando na minha vida. Então, tanto as pessoas que, assim, a potência, ela é o nosso equilíbrio. Quando a gente está em pré-potência e se sente maior do que o outro, a gente está sem a nossa potência. Quando a gente está impotente, a gente está sem a nossa potência. Os extremos, eles são iguais, entre aspas. Eles têm a mesma desarmonia e eles podem oscilar de um para o outro.
se sentem muito boas, mais do que as outras, estão em pré-potência. As pessoas que se sentem menores que as outras, estão em impotência. Então eu preciso voltar para a minha potência. E às vezes a sensação de impotência, ela é camuflada ou mascarada por uma sensação de pré-potência, de se sentir melhor do que o outro. E lembrem-se, tudo isso são processos inconscientes da nossa mente. A gente não sabe, está invisível. Eu não entendo. Então, às vezes, as pessoas que mais gritam são as pessoas que mais estão precisando de amor. São as pessoas que mais estão querendo serem amadas, serem aconchegadas, porque o grito é um socorro da alma. É como se a gente precisasse gritar para dizer, olha, eu estou aqui, me respeite, me ame, me ouça, me veja, me valorize. Aquelas pessoas que mais gritam, que mais querem impor a sua verdade, são as pessoas que dentro de si se sentem mais inseguras, mais desprotegidas e por isso precisam atacar com medo de serem atacadas. A insegurança é tão grande que elas precisam gritar e atacar para não serem atacadas. O padrão é sempre sofrer nos relacionamentos, por que eu brigo e sou abandonada, isso aqui eu já respondi, por que fazer eu também já respondi. Faltam 3 minutos. E quando a gente é amada, Sabrina, era esse que eu disse que eu ia responder. E quando a gente é amada e não consegue amar de jeito nenhum, aí aquela pergunta, pra quê? Pra que eu não permito o amor? Às vezes, é porque eu interpretei que o amor sufoca, que o amor não me permite ser quem eu sou. Às vezes eu tive muito amor dos meus pais, eles me super protegeram e eles não deixaram eu ser quem eu sou, não deixavam eu fazer nada, porque tudo era muito arriscado. Então eu posso ter interpretado que o amor não deixa eu ser quem eu sou, que o amor me sufoca, que o amor me limita, que o amor não me impede de eu ser livre. Alguma coisa foi registrada nesse tal de amor que eu estou me impedindo de receber. Eu posso também achar que se eu receber amor eu vou ficar vulnerável e eu vou ter que ser o que o outro quer que eu seja. Alguma coisa a minha mente registrou sobre o amor que ela está me impedindo de amar. Então, novamente, eu tenho que identificar esses padrões pensando, refletindo, encontrar eles e perguntar para que eles estão aqui. Quando eu encontrar o para que, eu tenho que dizer, ok, eu já posso fazer diferente. Então, eu vou ter que começar a buscar meditação, autoconhecimento, da forma que vocês... E construindo o contrário na mente, e construindo o contrário na mente, e repetir o contrário. E a gente vai ter que repetir, até que se transforma numa coisa automática, positivamente. Quando isso se transforma numa coisa positivamente automática, pronto. Eu já sou naturalmente uma nova pessoa. Mas para esse processo acontecer, eu preciso ter paciência comigo, eu preciso me acolher, eu preciso trazer esse amor para mim. Então, eu vou ter que trazer de volta a confiança do meu coração. A confiança nesse amor e entender que o amor nunca nos machucou, mas foi a falta de amor que nos machucou. A falta de compreensão desse amor, mas o amor nunca nos machucou, nunca nos abandonou. O amor é a essência da criação do universo que a gente chama Deus. O amor é tudo que constrói, que libera. O amor nunca aprisiona. O amor é tudo que liberta. Então eu espero que tenha ajudado vocês essa live. O nosso tempo se encerrou. E eu agradeço a todos vocês, mas amanhã a gente está aqui novamente falando um pouquinho sobre isso e sobre alguns aspectos disso, tá bom? Beijo no coração de todo mundo e uma linda noite. Até amanhã.